Olá pessoal, aqui é o Renato Haddad. Vamos a mais uma dica e truques do Power BI, essa ferramenta que eu sou apaixonado. Hoje eu vou falar sobre a diferença entre o Sun e o SunX, quando que eu uso, por que eu uso e como que eu aplico. Muitas pessoas têm me mandado e-mails, então vale a pena já criar um vídeo, né? Bom, antes de mais nada, deixa eu mostrar a estrutura de dados que eu tenho. Tem uma tabela de dados onde tem dois campos importantes para nós, tá? Esses campos eu costumo dizer o seguinte: o campo quantidade é a quantidade vendida, e aqui eu tenho o valor de venda vendida, é o preço, né? Se eu multiplicar um pelo outro, vai dar uma coluna que eu chamei de faturamento. Então, aqui na estrutura da tabela de dados, eu simplesmente escolhi botão direito aqui no faturamento, nova coluna. Bom, nova coluna você pode criar qualquer coluna, né? Que é o resultado da multiplicação da venda versus a quantidade, tá bom? Então eu já tenho aqui um cálculo. Muito bem. No caso de medida, então vamos aqui ó, no página inicial, vamos criar aqui ó, inserir dados. Eu vou adicionar uma tabela. Essa tabela, por questões de organização, costumo chamar de medidas, porque assim eu isolo todas as medidas numa única tabela, fica mais fácil para dar manutenção. Se você tem várias outras tabelas de dados, aí você tem que ficar pesquisando, digitar, então procuro unir sempre na tabela de medidas. Muito bem, na tabela de medidas eu vou dar um botão direito, nova medida. E aí, o que eu crio? Vamos começar com o sum, né? Ó, aqui você pode dar um Ctrl Scroll e ele aumenta a letra, tá, gente? Então, ó, eu vou chamar aqui de soma faturamento. Se eu colocar aqui, ó, sum, abre parênteses, ele precisa do quê? Apenas o nome do campo, né? Então, eu vou usar a coluna chamada faturamento. Presta atenção, a coluna faturamento, ela é o resultado da multiplicação de duas colunas, e ela é um campo calculado. Eu faço um somatório dela, né? Já vamos aproveitar aqui, ó, já colocar separador de milhar. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou deletar aquela coluna 1, que não serve para nada, só quando você cria a tabela não pode excluí-la, senão ele exclui a tabela inteira, né? Agora que eu já tenho o soma faturamento, eu posso excluir aquela coluna 1. Vamos fazer o SunX agora. Então, olha só, botão direito, nova medida. Quando que eu uso o SunX? Se eu colocar aqui, ó, soma x faturamento, toda vez que você for utilizar uma fórmula, olha só o SunX, o que ele precisa? Primeiro parâmetro é uma tabela. A minha tabela chama-se dados, vírgula, e uma expression. Qual é a expressão? Então, eu quero fazer uma multiplicação. Eu quero pegar o campo venda, multiplicar pela quantidade, entendeu? Então, toda vez que eu estou fazendo essa conta, eu utilizo o SunX, porque ele é uma expressão. Então, eu quero fazer uma conta com essa fórmula aqui. Mas, Renatão, você não tem lá a coluna faturamento? Tenho, poderia usar só o sum do faturamento, mas eu estou dizendo em situações que não tenham essas colunas, ou é muito comum você encontrar projetos que você não precisa criar aquela coluna de faturamento, você utiliza o SunX, tá? Vou dar Enter aqui para efetivar e vamos colocar o separador de milhar. Ok, vamos ao que interessa agora. Na prática, se você perceber, eu vou colocar uma tabela. Vamos iniciar com uma tabelinha. Essa tabela eu vou colocar aqui o nome do produto, por exemplo, né? Então, vamos pegar aqui dados de produto, dados de venda, ó, categoria, o produto, o preço dele, a quantidade e o preço de venda. Aqui no preço de venda, tá lá, beleza? Gente, se eu usar, olha só como é que vai dar certo. Ó. Se eu pegar o faturamento, obviamente, o faturamento é multiplicação dessas duas colunas de quantidade e vendas, correto? Essa é a multiplicação, beleza. Olha só, vou fazer de propósito aqui. Essa multiplicação aqui do faturamento, automaticamente, o Power BI já assume que ele é a soma, então ele automaticamente põe a soma, né? Mas se eu não tivesse feito essa fórmula, que é a minha coluna calculada, aí eu pego a minha fórmula chamada soma faturamento. Vamos ver o que ela resulta para nós? Ó, os dados são idênticos, é a mesma coisa. E se eu colocar o SunX? Olha o que vai acontecer. Exatamente igual. Eu estou fazendo isso de propósito para você, para provar que a ideia é a mesma. Então, quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? Então, a ideia de você ter que ficar dando manutenção em novas colunas é uma opção sua, tá? Os três efeitos são idênticos, né?
Inclusive, se você começar a trabalhar, por exemplo, vamos pegar aqui um gráfico de pizza, se eu colocar o faturamento por categoria, então eu peguei a categoria e vou pegar aqui o SunX. Olha o resultado ali, tá vendo? Esse resultado, deixa eu só formatar isso aqui, eu vou tirar a legenda e aqui no rótulo de dados vou escolher no estilo a última opção que me dá tudo que eu preciso. Então veja, aqui o resultado é o mesmo, tá? Se você passar o mouse ali, você vai ver o soma X de faturamento, de quem? De categoria igual a TV, obviamente. Se você aplicar um filtro aqui de TV, ó, o resultado final dele já filtrou também lá em cima, ó, deve ser um total de, olha o mouse ali, ó, 327 milhões. Está ali, ó, feito, tá? Então, é muito sensitivo isso, quando que eu uso um, quando que eu uso o outro. Então, a questão é, na estrutura de dados, você tem que pensar na tua estrutura de dados. Tem o campo ou não tem? É necessário criar uma coluna calculada ou não? Então, na verdade, não é necessário. Por quê? Porque você pode trabalhar com as expressões direto no SunX, ok? E o SunX, você tem também o average para calcular a média, né? E você tem o average X, que basicamente é a mesma coisa.